Quinto, bora falar do arcano regente do dia de hoje. Hoje temos a Torre. E hoje também estamos em uma lua nova em Câncer. Uau! Que energia interessante, porque a lua estando em Câncer, ela está bastante potente, já que ela está em domicílio. A Torre fala da gente ressignificar, da gente desconstruir alguma coisa. E a lua nova em Câncer, que vai falar em aspecto mais emocional daquilo que a gente quer alcançar, daquilo que a gente quer manifestar. Porém, como a gente tem aqui uma torre, a gente está falando de algumas coisas que precisam ser ressignificadas para a gente alcançar o objetivo que a gente quer a nível emocional, principalmente. Hoje, podemos estar mais nostálgicos, podemos sentir o ímpeto de entrar em contato com aquela pessoa do passado, podemos entrar em contato também com as nossas feridas emocionais. E aí é muito importante entender toda essa energia, pois um dos principais chamados no dia de hoje é que a gente retorne para nós mesmos, que a gente se reconecte com a nossa própria essência, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com aquilo que está no nosso íntimo. Não aquilo que foi imposto por terceiros ou que veio através de terceiro. Por exemplo, eu queria ser um médico, mas como minha família não queria que eu fosse médico, eu decidi escolher uma outra profissão e fui fazer administração. É só um exemplo. E quantas vezes a gente não repete tudo isso? E quantas vezes a gente não deixa os nossos desejos, nossos sonhos de lado para satisfazer ou para agradar os sonhos e os desejos do outro? Mesmo que sejam em relação a nós. Então, hoje o convite é para a gente ressignificar tudo isso. Inclusive, sobre o que a gente precisa ressignificar nas questões de relacionamento. Afinal, pode ser que a gente tenha passado por algumas dores, algumas feridas, algumas decepções. E pode ser que essas feridas, essas decepções, essas situações que a gente vivenciou que não são agradáveis, pode ser que essas energias tenham feito com que a gente desistisse de algo que a gente queria muito. Por exemplo, às vezes o meu sonho era ter alguém especial ao meu lado, formar uma família, já que Câncer tem muito essa energia de família. Só que aí eu passei por algumas decepções e eu resolvi que eu não quero mais, porque eu não quero me decepcionar mais. Então eu vou me privar dos meus sonhos, do meu desejo, para que eu não me decepcione, para que eu não me machuque, para que eu não caia numa depressão, numa tristeza profunda, naquela sensação de coração apunhalado. Saca? A gente tem toda essa energia. Então aqui hoje o convite é para a gente ressignificar o nosso momento presente, o nosso momento passado e aquilo que a gente quer para o nosso momento futuro. Para isso, a gente precisa entrar em contato com algumas emoções, a gente precisa permitir que os nossos sentimentos, que a nossa essência, que o nosso coração fale mais alto. A gente precisa permitir que a gente seja quem a gente é. E é muito interessante porque, assim, primeiro, não é a primeira vez essa semana que a gente fala sobre ser quem somos. Segundo, é a segunda vez na mesma semana que a gente tem a carta da Torre. Hoje a gente está num aspecto mais emocional. Hoje a gente está naquilo que movimenta e move a gente. Afinal, são as nossas emoções que nos movem. O nosso desejo, aquela ambição que quando a gente pensa nela, lembrando que ambição não é algo negativo, tá? Mesmo porque quem não tem ambição se acomoda, se conforma, não sai do lugar. Não tem inspiração e motivação para continuar caminhando. Então, a ambição é uma energia positiva. Ela se transforma em algo negativo quando ela se transforma em ganância. Então, voltando para a linha de raciocínio, aquilo que a gente ambiciona, a gente precisa entender o que é que nos motiva, o que é que nos inspira. O que é realmente que vai fazer o processo acelerar para a gente chegar naquele lugar, naquele objetivo, naquele sonho. O que é que vai nos atrasar e ter em mente que a gente precisa desapegar de algumas coisas, que a gente precisa ressignificar algumas coisas para que a gente flua com a vida. O objetivo aqui é esse. A torre, ela nunca é algo pessoal, algo para nos ferir, mas algo para que a gente desconstrua,
porque talvez esteja obstruindo o nosso caminho, porque talvez esteja dificultando o nosso caminho, o nosso percurso. E aí a gente precisa olhar com carinho para tudo isso. É importante também entender se as nossas ambições, os nossos sonhos, nossos desejos, eles são frutos do nosso coração, da nossa intenção, do nosso desejo, ou se vem de um outro lugar. É muito importante hoje a gente desapegar de memórias tóxicas. É muito importante a gente desapegar dessa preocupação exacerbada com a opinião dos outros, ou se a gente vai agradar ou desagradar alguém. Entenda, gente, a gente nunca vai agradar todo mundo. Nenhum dos mestres agradou todo mundo. E o que importa não é agradar todo mundo. O que importa é fazermos o nosso melhor, cumprirmos o nosso propósito, vivermos plenamente a nossa vida. E esse é o convite. E por isso que essa lua nova em Câncer clama para que a gente ressignifique as nossas emoções, os nossos sentimentos, que podem de alguma maneira estar impedindo, dificultando ou atrasando a nossa chegada lá no nosso destino, lá no nosso desejo, lá no nosso sonho. A dica do dia de hoje é essa: vamos parar de ficar olhando para o passado, principalmente com saudade. Às vezes a gente tem saudade de um passado que não foi nada agradável, que foi tóxico, que foi desafiador. E quando a gente finalmente consegue se libertar, a gente começa a entrar nessa pilha de saudade. Será que se eu fizesse alguma coisa poderia ter sido diferente? Chega, segue em frente. Esse é o convite de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã a gente volta com o Arcano Regente do dia. E não se esqueça, hoje tem live. Hoje tem live. Alguém vai ganhar uma consulta de 30 minutos, 100% gratuita. Vamos responder perguntas com o tarô. Vamos falar de astrologia e teremos um reiki com meditação guiada. Espero você hoje às 8 da noite lá na live. Bora ser feliz. Beijo no coração, na massa e gratidão. Arro!